O telescópio espacial James Webb está se preparando para ser um dos mais significativos avanços para a humanidade no que diz respeito à observação espacial, sendo muito mais poderoso do que todos os outros telescópios espaciais já lançados pelos humanos. Estrelas podem estar a bilhões de milhas de distância de nós, mas são objetos muito fascinantes. Enquanto muitas pessoas simplesmente adoram como elas iluminam o céu noturno, os cientistas estão especialmente interessados nos planetas que as orbitam. E os cientistas agora têm mais razões do que nunca para prestar atenção a um desses planetas, pois o novo e poderoso telescópio espacial James Webb acaba de descobrir sinais de vida nele. Que sinais o JWST descobriu? Em que planeta o telescópio fez essa descoberta? E o que a descoberta significa para a exploração do espaço profundo? Fique ligado enquanto trazemos a você como o telescópio espacial James Webb acaba de descobrir sinais de vida em Próxima B. A exploração do espaço é um esforço muito caro. Entretanto, quando a NASA se propôs a desenvolver o mais poderoso telescópio espacial de todos os tempos, a agência não tinha ideia de que isso custaria tanto tempo e dinheiro. O telescópio espacial James Webb, o novo querido da comunidade mundial de cientistas espaciais, custaria à NASA e seus colaboradores 10 bilhões de dólares e décadas em design, construção e testes. O custo e o tempo estavam longe de ser o único problema com o JWST no que diz respeito à NASA. O mundo inteiro susteve a respiração no dia de Natal de 2021, quando o telescópio foi lançado no espaço. E naquela engenhoca, haviam 344 pontos únicos de falha, o suficiente para destruir o nervo até mesmo dos engenheiros mais experientes. Tudo sobre o JWST é complexo. Ele tem uma estrutura parecida com a de um origami, e durante o curso de sua ascensão até a sua localização, permanente em L2, que levou um mês, os 18 espelhos criogênicos em forma de favo de mel de sua seção superior tiveram que se desdobrar e se espalhar para formar um grande espelho com um tamanho final de 6,5 metros. Cada um dos 18 pedaços de espelho hexagonal da seção superior teve que alinhar dentro de um 5º milésimo de largura de um cabelo humano. Isso basicamente não é margem para erros. Mesmo a temperatura de operação pode ser um problema para o JWST, pois requer temperaturas extremas inimagináveis. A parte superior voltada para o Sol tem que permanecer consistentemente a 85 graus Celsius, mas o outro lado tem que ser mantido a aproximadamente 233 graus Celsius negativos. Para manter essa homeostase, as duas seções são separadas por um protetor solar de 5 camadas precisamente posicionadas, cada camada sucessiva esfriando o espaço abaixo. Se a temperatura não for mantida tão baixa, haverá ruído do fundo infravermelho. Para alcançar esta extraordinária necessidade de resfriamento, o JWST teve que utilizar o elemento mais frio do mundo, o hélio, para o cryocooler do instrumento de infravermelho médio, ou um refrigerador projetado para alcançar temperaturas criogênicas. A tecnologia em torno do instrumento de infravermelho médio, ou MIRI, marcou um enorme degrau no campo da astronomia. Quanto mais longo o comprimento de onda do infravermelho, mais frio o detector precisa ser. Dado o ambicioso caminho observacional de 14 bilhões de anos do JWST, seu sistema de detecção, que fica a menos de 7 Kelvin, para operar eficientemente menos 266 graus Celsius. Compreensivelmente, a comunidade científica espera grandes coisas do JWST. Com o lançamento e a configuração agora sem problemas, o telescópio espacial irá suportar cerca de 300 programas de observação durante sua vida útil. O que exatamente a NASA planeja fazer com seu telescópio espacial de 10 bilhões de dólares? O JWST não é o primeiro telescópio espacial icônico lançado pela NASA. Ele foi precedido pelo Hubble, que merece muito crédito por desbloquear novos níveis de estudo do espaço profundo. Entretanto, por mais poderoso e versátil que seja o Hubble, ele tem algumas limitações. Por exemplo, ele não consegue detectar as primeiras galáxias. No entanto, o JWST é otimizado com tecnologia infravermelha sem igual para detectar luz infravermelha fraca de 14 bilhões de anos no passado, olhando para uma parte do espaço que nós nunca vimos antes. Como a NASA afirma, este enorme observatório será capaz de ver a luz de uma abelha à distância da Lua. Comparado ao seu predecessor, o JWST tem um campo de visão 15 vezes maior em sua câmera principal e coleta 6 vezes a luz, o que significa que pela primeira vez estaremos mais perto de estabelecer a composição das origens únicas do universo.
A fim de fazer essas descobertas, a câmera da JWST será treinada profundamente em um pedaço de céu por longos períodos de tempo, para coletar o máximo de luz e informação possível. O JWST também vai nos ajudar a entender a matéria escura e a energia escura. Estes dois conceitos estão entre os mais misteriosos de todo o universo. O novo telescópio levará imagens para observar distúrbios no que é conhecido como lentes gravitacionais. Em outras palavras, estas imagens procurarão tornar o invisível visível. Você já viu um espelho de casa divertido antes? Bem, espaço e tempo podem ser curvados ou deformados da mesma forma. Você pode se surpreender com isso, mas a gravidade dobra o caminho da luz. Então, quando a luz viaja através do tempo espacial, ela pode mergulhar e curvar na presença de grandes objetos. Este processo de distorção é chamado de lente gravitacional. O JWST irá investigar a natureza dos padrões da lente gravitacional das galáxias distantes, expandindo ainda mais o que sabemos tanto da estrutura quanto da expansão do universo. Uma grande teoria sobre a natureza da matéria escura no Big Bang vem da teoria primordial dos buracos negros de Hawking. A ideia de que regiões densas que existiam no quente hipercompacto do universo primitivo se tornaram os primeiros buracos negros. No entanto, ela pode ir em qualquer direção, já que o JWST pode servir para provar ou desmascarar completamente esta ideia, mas ela pode potencialmente servir a alternativas concorrentes. Por exemplo, a teoria sobre os buracos negros resultantes do colapso das estrelas. Portanto, é um momento emocionante para se estar vivo. Muitos especialistas em astronomia estão ansiosos para ver se os buracos negros existem ou não desde o início dos tempos, ou se eles só tornaram realidade depois que a primeira geração de estrelas morreu. Se o JWST conseguir detectar a primeira luz do universo e, portanto, as estrelas que se formaram apenas momentos após o Big Bang, esta pergunta pode finalmente ser respondida. Uma outra coisa importante que o JWST ajudará os cientistas é o estudo dos exoplanetas, e um deles, Próxima B, particularmente excitante por causa do enorme potencial que ele tem. A geografia básica diz que todos os planetas da nossa órbita estão aí ao redor do Sol orbitando. Entretanto, existem outros planetas que orbitam ao redor de outras estrelas e são chamados de exoplanetas. O problema com os exoplanetas é que eles são muito difíceis de serem vistos diretamente com telescópios. Eles são obscurecidos pelo clarão brilhante das próprias estrelas que orbitam. Assim, os astrônomos usam outras maneiras de detectar e estudar esses planetas distantes. Eles procuram por exoplanetas olhando os efeitos que esses planetas têm sobre as estrelas que orbitam. No entanto, antes do JWST, os cientistas estavam usando uma série de métodos para detectar os exoplanetas. Uma maneira é procurar por estrelas trêmulas, uma estrela que tem planetas que não orbita perfeitamente ao redor do seu centro. De longe, esta órbita fora do centro faz com que a estrela pareça estar balançando. Os cientistas têm usado este método para descobrir centenas de exoplanetas. Centenas de planetas foram descobertos usando este método. Entretanto, apenas planetas grandes como o Júpiter ou até maiores podem ser vistos desta forma. Planetas menores como a Terra são muito mais difíceis de encontrar porque eles criam apenas pequenas oscilações que são difíceis de detectar. A NASA até lançou uma nave espacial chamada Kepler para procurar exoplanetas. Kepler procurou por planetas em uma grande variedade de tamanhos e órbitas. Esses planetas orbitavam ao redor das estrelas que variavam em tamanho e temperatura, e alguns estão a uma distância muito especial de sua estrela. Este ponto é chamado de zona habitável, onde a vida pode ser possível. Kepler usou um método conhecido como método de trânsito que funciona assim. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, isso é conhecido como um trânsito. Quando o planeta transita em frente à estrela, ele bloqueia um pouco da luz da estrela. Isso significa que, naturalmente, uma estrela parecerá um pouco menos brilhante quando o planeta passar em frente a ela. Os astrônomos podem rastrear como o brilho da estrela muda durante o trânsito. Isto pode ajudá-los a descobrir o tamanho do planeta. Usando o tempo de trânsito, os astrônomos podem descobrir a que distância um exoplaneta está de sua estrela. Mas isso vai além, pois a informação pode nos dizer sobre a temperatura do planeta. Se um planeta é exatamente a temperatura certa, ele pode conter água líquida, um ingrediente importante para a vida. Até agora, a missão Kepler tem sido mais bem-sucedida do que o método de oscilação, pois já descobriu milhares de exoplanetas. Mas como o JWST descobrirá exoplanetas como o Próxima B? Bem, nós já temos um prazer, pois o JWST será capaz de estudar a atmosfera dos exoplanetas. Quando um trânsito é detectado em vários comprimentos de onda, ele pode ajudar a medir a composição atmosférica do exoplaneta. Por exemplo, moléculas de água absorvem fortemente a luz nos comprimentos de onda infravermelhos, fazendo o planeta parecer maior uma vez que sua atmosfera bloqueia uma fração maior da luz de sua estrela. Usando um método similar,
Também é possível medir a temperatura da atmosfera e detectar a presença de nuvens. Temos falado sobre um planeta passando na frente de sua estrela, em relação a nós na Terra. Mas um planeta em trânsito também pode passar por trás de sua estrela. Este fenômeno, no qual apenas a luz da estrela é observada, é chamado de um eclipse secundário. Observando isto, é possível isolar a luz que vem apenas do planeta e, assim, obter informações adicionais sobre sua atmosfera. Geralmente, o método de trânsito é mais sensível à presença de nuvens, mas o método de eclipse secundário fornece mais informações sobre a temperatura da atmosfera. Quando os cientistas estudam a atmosfera de um exoplaneta, eles usam a abordagem unidimensional. Isso significa que a composição e a temperatura variam apenas com a altitude. Eles não consideram sua posição em longitude e latitude. Levar estas três dimensões em consideração simultaneamente exigiria modelos complexos, bem como um alto grau de precisão observacional. No entanto, considerar apenas a altitude pode produzir aproximações que não são válidas. Na Terra, por exemplo, a temperatura no Equador é muito mais alta do que nos polos. Alguns exoplanetas também têm uma forte variação espacial em suas atmosferas. Júpiter quente, ou exoplaneta similar em tamanho a Júpiter, orbitam muito próximo à sua estrela hospedeira e podem assim atingir temperaturas de vários milhares de graus Celsius. Algo mais sobre o movimento desses exoplanetas. Eles geralmente giram ao redor deles mesmos na velocidade que giram ao redor de sua estrela. A implicação disso é que nestes planetas, um dia e um ano são as mesmas durações, mas nós estamos indo a algum lugar com isso. Da mesma forma que nós só podemos ver um lado da Lua da Terra, apenas um lado de Júpiter quente constantemente enfrenta sua estrela. Este fenômeno pode levar a uma grande diferença de temperatura entre o lado do dia, que é iluminado pela estrela, e o lado da noite, que está perpetuamente na escuridão. É basicamente impossível para uma superfície de um exoplaneta diretamente, mas usando a variação espacial da atmosfera. Isso envolve dois métodos: análise da curva da fase e mapeamento secundário do eclipse. A curva de fase é a variação da luz do sistema estrela-planeta durante um período de revolução. Sabendo que o planeta gira sobre si mesmo durante sua órbita, os cientistas estão atentos a diferentes seções de sua atmosfera à medida que elas se tornam sucessivamente visíveis para nós. Usando este sinal, você pode mapear a intensidade da luz emitida pelo planeta em longitude. No caso de Júpiter quente, com o lado do dia geralmente mais quente, o máximo de luz do planeta está próximo do eclipse secundário. Da mesma forma, o mínimo da curva está próximo ao trânsito, já que é então o lado noturno que é observado. No mapeamento do eclipse secundário, o lado diurno do exoplaneta é resolvido. À medida que o planeta se move para dentro e para fora por trás de sua estrela do nosso ponto de vista, seções dele são escondidas, permitindo-nos isolar a luz emitida por uma determinada seção de sua atmosfera. Medindo a quantidade de luz emitida por cada seção individual, é então possível mapear o lado do dia da atmosfera em relação à longitude e latitude. Com seu espelho de 6,5 metros, o JWST pode produzir observações sem precedentes e precisas sobre uma ampla gama de comprimentos de onda. Ele é equipado com 4 instrumentos, incluindo o Imager Near Infrared Imager do Canadá e o Slitless Spectrograph, que pode observar na faixa infravermelha e caracterizar as atmosferas de uma multidão de exoplanetas. Com o JWST, os cientistas serão capazes de aplicar múltiplos métodos de mapeamento para medir a variação tridimensional das atmosferas de exoplanetas. Estas medições nos permitirão aprofundar nosso conhecimento dos processos atmosféricos. O JWST está fazendo jus ao seu nome. Ele quebrou a internet quando captou a foto do seu primeiro exoplaneta. A foto mostra a bolha brilhante de um planeta que é 7 vezes mais pesado que Júpiter, orbitando uma estrela a quase 400 anos-luz de distância, ainda mais longe que o Próxima B. E o resultado é de uma série de descobertas iniciais de um exoplaneta a partir do telescópio e um teste de tecnologias que permitirão a imagem direta de planetas semelhantes à Terra por telescópios espaciais. A imagem foi produzida por uma equipe de astrofísicos liderada por Sasha Hinckley, da Universidade de Exeter, no Reino Unido. A equipe apontou que o telescópio para a estrela de rotação rápida HIP 65426, onde já era conhecida a existência de um planeta. O instrumento Sphere, no Very Large Telescope, no Chile, fotografou o planeta pela primeira vez em 2017. A equipe de Hinckley estava vendo a capacidade do JWST de ver o planeta, chamado HIP 65426b. É interessante como o James Webb fotografou o HIP 65426b. O telescópio bloqueou a luz de sua estrela hospedeira usando uma pequena máscara chamada coronagrama. Isto mostrou o planeta em órbita, que é milhares de vezes mais fraco, como a detecção de um mosquito em torno de um holofote.
HIP 65426b orbita cerca de 100 vezes mais longe da sua estrela do que a Terra do Sol. Leva 630 anos para completar uma órbita. Esta distância torna mais fácil ver o planeta contra o brilho da estrela, que juntamente com o calor extremo do planeta, e portanto o brilho, tem uma temperatura abrasadora de cerca de 900 graus Celsius, uma febre que sobrou de sua formação há apenas 14 milhões de anos, e fez dele um alvo principal para a imagem direta. Mostrando o potencial do JWST no estudo da Próxima B, o tamanho, a sensibilidade do telescópio permitiram que ele coletasse mais luz deste planeta do que qualquer observatório anterior obteve. Com isso, Hinckley e sua equipe conseguiram obter uma melhor estimativa de massa do HIP 65426b, que eles calcularam ser aproximadamente do tamanho de 7 Júpiters. Eles também foram capazes de calcular o raio do exoplaneta em 1,4 vezes o de Júpiter. O planeta gigante está longe de ser hospedeiro para a vida como a conhecemos, mas é uma classe de grandes planetas que os cientistas estão ansiosos para aprender mais sobre. Júpiter provavelmente desempenhou um papel chave na escultura do nosso sistema solar, talvez permitindo que a vida na Terra se instalasse. Mas é claro, um exoplaneta não precisa ter o tamanho do HIP 65426b para ser visível para o JWST. Graças à sua excepcional estabilidade, o telescópio pode estudar exoplanetas do tamanho de Netuno e Urano. Próxima B é especialmente fascinante para os cientistas, por várias razões. Ele pode ser o primeiro planeta onde descobriremos vida extraterrestre. Este planeta extraterrestre orbita a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, e é ligeiramente maior do que a Terra. A estrela mãe de Próxima B, Próxima Centauri, talvez a mais próxima da Terra, é mais parte de um estranho trio estelar que os astrônomos ainda não entenderam bem. As outras duas estrelas são binárias, o que significa que elas orbitam um centro de gravidade comum. Juntas, elas são chamadas de Alpha Centauri. Os astrônomos não estão realmente certos se Próxima Centauri está gravitacionalmente ligada ao outro par em algum tipo de órbita, ou se está apenas passando por ele. Se estiver ligada, levaria 500 mil anos para girar em torno do Alpha Centauri. Caso contrário, levará milhões de anos para deixar toda essa área livre. Você pode ver facilmente o Alpha Centauri sem um telescópio. As estrelas binárias se combinam para fazer a terceira estrela mais brilhante do céu. Embora a Próxima seja ligeiramente mais próxima da Terra do que o seu binário, ela também é muito menor e mais fraca do que as outras duas estrelas. Isso porque Próxima é uma anã vermelha. Próxima Centauri é muito tênue para ser vista a olho nu. Próxima Centauri é uma estrela bem pequena, um pouco mais de 1/10 do tamanho do nosso Sol. Entretanto, se você estiver olhando de Próxima B para o céu, a anã vermelha pareceria cerca de 3 vezes maior do que o Sol pareceria para alguém na Terra. Isso é por causa da pequena órbita de Próxima B. O planeta orbita sua estrela-mãe a uma distância de 4,6 milhões de milhas, ou 7,5 milhões de quilômetros, que é apenas 5% da distância entre Terra e Sol, e que é de 93 milhões de milhas, ou 150 milhões de quilômetros. Enquanto nosso Sol é uma estrela brilhante e maciça no céu da Próxima B, as pessoas na Terra precisam de equipamentos especiais para poder ver o Próxima Centauri. Próxima Centauri B não orbita sua estrela na nossa frente. Ou seja, se você olhasse de frente para o Próxima Centauri B, você seria incapaz de ver a Próxima Centauri B, pois ela não cruza sua estrela do nosso ponto de vista a partir da Terra. Isto torna difícil prever sua órbita e os astrônomos não sabem se Próxima Centauri B tem uma órbita quase circular ou uma órbita altamente elíptica. Próxima B foi detectada pelo esforço do Dr. Anglada Skuld da Queen Mary University, usando o método de efeito Doppler. Ele desenvolveu um novo método, Template Enhanced Radial Velocity Reanalysis Application, ou TERRA. Esse método tem sido usado para analisar dados do instrumento de velocidade radial mais preciso do mundo, o High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher do Observatório Europeu do Sul, ou HARPS, através da ferramenta de software HARPS Terra. Por que os astrônomos pensam que há uma chance de vida sobrevivendo em Próxima B? Para começar, sua massa mínima é de 1,3 vezes a massa da Terra. Isso sugere que é provável que seja um planeta rochoso e terrestre como a Terra. É até mesmo na zona habitável de Próxima Centauri, onde as temperaturas são perfeitas para a existência de água líquida. Além disso, Próxima B permanece o exoplaneta mais próximo da Terra que alguém já encontrou, a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Mas isso não significa que podemos ir lá em breve, ou nunca. Mesmo com as mais recentes tecnologias, ainda levaria milhares de anos para alcançar nossa estrela vizinha mais próxima. Visitar Próxima B está fora de questão por enquanto. Por isso,
continua apenas com estudos e nos sonhos. Em abril de 2019, um sinal de rádio foi detectado e acredita-se que tenha tido origem na região de Próxima Centauri. O sinal, que desde então tenha sido chamado de Candidato a Ouvir a Revelação 1, ou BLC-1, foi detectado como resultado do projeto Ouvir, que é uma iniciativa criada para buscar a comunicação extraterrestre inteligente em todo o universo. O projeto recebeu mais de 100 milhões de dólares em financiamento e dedicou milhares de horas de tempo de observação telescópica em instalações de última geração em todo o planeta. A partir de janeiro de 2016, o programa continua sendo a busca mais abrangente por comunicação extraterrestre fora do nosso sistema solar. O sinal, ou assinatura Techno, foi captada por radiotelescópio CSIRO Parkes em New South Wales, Austrália. Na época da descoberta, o telescópio estava observando a região da estrela mais próxima ao nosso Sol, Próxima Centauri, o que já havia feito centenas de vezes antes. Com o tempo, o telescópio captou uma grande quantidade de dados e os cientistas não captaram o sinal de imediato. Ao final de cada ciclo de observação, eles tinham que filtrar através de centenas de milhares, às vezes milhões de sinais, para destacar qualquer sinal Techno único que pudesse aí de repente ter origem no espaço. Para dar a você uma noção de que eles estão procurando sinais, eles devem ter duas propriedades distintas. A primeira é que ela deve estar confinada a uma banda muito estreita de frequências, muito parecidas com a transmissão de rádio na Terra. Isto é único porque nenhum processo natural é capaz de produzir esse tipo de sinal, e certamente levantará bandeiras vermelhas se ele for originado do espaço. A segunda propriedade é que a frequência do sinal deve derivar de um modo semelhante ao movimento dos exoplanetas em relação à Terra. Durante este ciclo de observação particular, o telescópio na Austrália captou mais de 4 milhões de sinais distintos, e a equipe teve que começar a trabalhar filtrando sinais sem importância e deixando de fora o resto. A equipe foi capaz de filtrar grandes partes dos sinais de fundo que se originaram da Terra e ficaram com mais de 5 mil sinais distintos. A equipe teve que cruzar mais esses sinais com transmissões de rádio atualmente na Terra e finalmente foram deixados com um único sinal inexplicável. Por isso, a equipe de cientistas descreveu o sinal como uma assinatura Techno, única como uma banda larga estreita que apareceu durante um período de observação de 30 horas e somente quando o telescópio foi apontado para a Próxima Centauri. A descoberta do BLC-1 indicou que ele possivelmente originou-se de Próxima Centauri e tinha uma característica distinta do sinal WELL, descoberto em 1977. O sinal WELL era um forte sinal de rádio de banda estreita descoberto pelo radiotelescópio Big Sur, do estado de Ohio, e foi a principal ferramenta usada na busca de inteligência extraterrestre. O sinal WELL parecia ter originado da constelação Sagitário e foi o primeiro sinal de comunicação extraterrestre fora do nosso sistema solar. O sinal durou cerca de 72 segundos e desde então não foi detectado por nenhum outro telescópio em nenhuma outra parte do mundo. Houve várias hipóteses para as origens do sinal WELL, incluindo fontes feitas por humanos, nenhuma das quais explicou adequadamente estas origens desses sinais. Atualmente, continua sendo a evidência mais forte possível para uma civilização extraterrestre transmissora de rádio fora do sistema solar. Mas e a gravidade em Próxima B? Assim como a Terra, este exoplaneta produz gravidade. Próxima é pelo menos 1,3 vezes a da Terra, e bem, poderia ser muito mais. Se Próxima B é esférica, com uma massa de, digamos, 1,5 massas terrestres e aproximadamente a mesma densidade de massa da Terra, a gravidade superficial de Próxima B seria de aproximadamente 1,145 G ou 11,22 metros por segundo ao quadrado. Então você empurra a escala cerca de 14% a mais do que na Terra. Tem outra variável que pode mudar o nosso cálculo. Você vê a Terra tem uma densidade relativa alta por causa do seu núcleo ferro-níquel. No entanto, Próxima B, como Marte, pode não ter um núcleo assim. Então, por causa disso, Próxima B tem a mesma densidade de massa que Marte, ou 3,93 gramas por centímetro cúbico. A gravidade superficial de Próxima B seria então de 0,866 Gs, ou 8,50 metros por segundo ao quadrado, e você pesaria 14% menos do que na Terra. Mas então a Próxima B pode não ser esférica. As fortes forças das marés tenderiam a dar ao planeta, com maré fechada, uma forma ovoide ou de ovo, ao longo do eixo apontando para a estrela. Qualquer zona habitável estaria localizada na região média do ovoide, onde o seu raio seria menor, significando que a região média habitável estaria próxima do centro do planeta. Aqui a gravidade superficial seria maior do que nas zonas quentes e frias. Se o raio fosse 10% menor lá, a gravidade seria 20% maior. Próxima Centauri tem frequentes erupções solares, e há um debate sobre se a ionização resultante
tiraria qualquer atmosfera que Próxima B pudesse ter. Tem sido argumentado que, se Próxima B tem um núcleo fundido com a Terra e gira em seu eixo a cada 11,2 dias, isto poderia ser suficiente para gerar um campo magnético planetário que protegeria a atmosfera. Mesmo que não haja vida nativa em Próxima B, isso pode vir a ser uma vantagem. Isto porque muitos pontos arbitrários na evolução da vida poderiam ter resultado na evolução em outros planetas de forma muito diferente da que nós temos aqui na Terra. Esse tipo de vida alienígena seria muito provavelmente tóxica para os humanos. Assim, para um local de colônia, um planeta estéril poderia ser preferível a um planeta biologicamente hostil. Tal pré-esterilização poderia facilitar o transplante de alguma versão simplificada do ecossistema da Terra para a Próxima B. E se os alienígenas vivem em Próxima B? Se esse for o caso, há especulações de que é improvável que a vida se desenvolva à beira do dia devido a um fluxo constante de radiação intensa de sua estrela hospedeira. A razão é que Próxima B orbita apenas 4,5 milhões de milhas, ou cerca de 1/10 da distância que Mercúrio está do Sol, no seu ponto mais próximo. Sinais de rádio já foram detectados da área ao redor de Próxima B. No entanto, os radioastrônomos acreditam que isto provavelmente foi apenas interferência de fontes naturais. Então, por que o lado do exoplaneta que está livre de radiação é sempre escuro? Qualquer civilização que habita o exoplaneta pode ter que implantar espelhos poderosos ou requer luzes muito brilhantes no estilo LED para iluminar suas cidades. Isto pode nos ajudar a detectá-los usando a ferramenta certa. É por isso que uma equipe que inclui o astrônomo Avid Loeb, da Harvard, sugeriu que o JWST possa ser configurado para detectar evidências de luz LED no planeta Próxima B. Ele sugere que, usando o instrumento infravermelho no telescópio James Webb e procurando sinais indicadores de ondas de luz LED na luz do planeta e sua estrela hospedeira, eles serão capazes de detectar essa luz artificial, se ela, no caso, existir. A equipe investigou se luzes artificiais poderiam ser detectadas no lado escuro de Próxima B através do cálculo das curvas de luz do planeta e sua estrela hospedeira. Estes cientistas consideraram 2 cenários diferentes: iluminação artificial com o mesmo espectro dos LEDs comumente usados na Terra e um espectro mais estreito, que leva a mesma proporção de luz que a iluminação artificial total na Terra. Eles descobriram que o JWST seria capaz de detectar luzes artificiais do tipo LED, compondo 5% da potência estelar. Se James Webb é capaz de detectar a luz da banda estreita que lembra as lâmpadas LED, será porque ele terá a capacidade de caracterizar a atmosfera do planeta. Isso permitirá aos pesquisadores usar instrumentos no observatório para detectar quanta energia o transporte ocorre no planeta e então realizar cálculos de curvas de luz para determinar se elas correspondem ou não a uma fonte de luz LED. Para chegar à conclusão de que ele pode ser capaz de detectar luz artificial, Loeb e colegas usaram a calculadora de tempo de exposição do JWST. Essa ferramenta permite aos astrônomos prever o que pode ser detectado em um determinado período de tempo com base em configurações pré-definidas antes do lançamento do observatório. Ele permitiu que eles determinassem a possibilidade de detectar diferentes valores de fluxo e também aqueles com comprimento de onda que corresponda aos níveis de luz artificial que deveriam ser esperados de uma civilização forçada a viver na escuridão permanente. Nesse caso, as luzes que brilham na escuridão permanente devem ser extremamente potentes e, portanto, mais prováveis de serem detectadas com o JWST. O JWST será capaz de mostrar a existência de iluminação artificial para LEDs padrão 500 vezes mais poderosos do que aqueles atualmente encontrados na Terra e para iluminação artificial de magnitude similar às da Terra. Em mais pesquisas sobre a possibilidade de vida em Próxima B, os cientistas também tentaram determinar como seria a Terra como planeta, pois ela estava orbitando Próxima Centauri. Eles contaram com a modelagem para descobrir como seria a situação. Novamente, nós voltamos ao conceito de zonas habitáveis. Só porque a órbita de Próxima B está na zona habitável, que é a distância de sua estrela hospedeira onde a água poderia se acumular na superfície de um planeta, não significa que ela seja habitável. Não leva em conta, por exemplo, se a água realmente existe no planeta ou se uma atmosfera poderia sobreviver naquela órbita. As atmosferas também são essenciais para a vida como a conhecemos, porque permitem a regulação climática, a manutenção de uma pressão superficial favorável à água, a proteção contra as intempéries espaciais perigosas e o alojamento dos blocos de construção química da vida. O modelo de computador dos cientistas utilizou a atmosfera terrestre, o campo magnético e a gravidade como substitutos para a Próxima B. Eles também calcularam quanta radiação Próxima Centauri produz em média, com base em observações do Observatório de Raio-X Chandra, da NASA. Com estes dados,
Seu modelo simula como a radiação intensa da estrela hospedeira e a queima frequente afetam a atmosfera do exoplaneta. Uma estrela anã vermelha ativa como Próxima Centauri retira a atmosfera quando a radiação ultravioleta extrema de alta energia ioniza os gases atmosféricos, derrubando elétrons e produzindo uma faixa de partículas eletricamente carregadas. Neste processo, os elétrons recém-formados ganham energia suficiente para que possam escapar prontamente da gravidade do planeta e correr para fora da atmosfera. Cargas opostas atraem, de forma que, à medida que elétrons com carga mais negativa deixam a atmosfera, eles criam uma poderosa separação de carga que puxa íons com carga positiva junto com eles para fora do espaço. Na zona habitável de Próxima Centauri, Próxima B, encontra episódios de radiação ultravioleta extrema, centenas de vezes maior do que da Terra, vindas do Sol. Essa radiação gera energia suficiente para retirar não apenas as moléculas mais leves, hidrogênio, mas também, com o tempo, elementos mais pesados, como oxigênio e nitrogênio. O modelo mostra que a poderosa radiação de Próxima Centauri drena a atmosfera semelhante à Terra até 10.000 vezes mais rápido do que acontece na Terra. Próxima B está arrumada para Alpha Centauri. O que isso significa e, no caso, quais são as consequências? Você provavelmente sabe que o Sol e a Lua exercem forças de maré sobre o oceano terrestre. Esse tipo de força depende da densidade de massa do objeto produtor e do poder do tamanho angular do terceiro objeto no céu. Mesmo para um observador na Terra, o Sol e a Lua parecem ter aproximadamente o mesmo tamanho angular. A influência da maré da Lua é o triplo da influência do Sol, porque a Lua tem 3 vezes a densidade de massa do Sol. Agora, por que Próxima B tem um raio orbital tão pequeno? A estrela Próxima Centauri, mesmo com seu pequeno diâmetro, parecerá ter um diâmetro angular 2,86 vezes maior no céu do que o nosso próprio Sol, como visto a partir da Terra. Próxima também tem 40 vezes a densidade do Sol. Isso significa que a força de maré de Próxima Centauri em Próxima B será 939 vezes maior do que a exercida pelo Sol sobre a Terra. Então, o mais provável é que a Próxima B permaneça bloqueada na maré de Próxima Centauri. Isso significa, assim como a Lua da Terra, Próxima B sempre apresentaria a mesma face à Próxima Centauri. A consequência é que Próxima B terá um lado quente como o deserto e um lado frio congelado ao mesmo tempo. Mas haverá uma banda de zona crepuscular ao redor de sua região média, na qual a estrela estará sempre logo acima ou logo abaixo do horizonte. Nesta região, a temperatura não será extremamente quente ou fria, mas então o planeta arrumado tem suas vantagens. Por exemplo, se os humanos vivessem lá, isso significa que as fazendas de energia solar sempre gerariam eletricidade. A eletricidade será então distribuída para outras partes do exoplaneta onde ela for necessária. Os colonos podem simplesmente selecionar um local com a temperatura média que quiserem e podem esconder erupções solares periódicas, mantendo a perigosa Próxima Centauri logo acima do horizonte e fora de perigo. No entanto, os colonos terão que lidar com menos luz solar. A luz que os seus olhos humanos podem ver, o espectro visível, tem um comprimento de onda que varia de cerca de 400 nanômetros, de 10 a 9 metros na borda violeta profunda e até 700 nanômetros na borda vermelha. No entanto, a luz solar de Próxima Centauri atinge o pico de 950 nanômetros, que está bem dentro do infravermelho, e cai rapidamente na região visível com a luz visível fortemente inclinada para o vermelho. Então, se a luz do Sol e Próxima Centauri fossem iguais na borda vermelha do espectro visível, a luz de Próxima seria 10 vezes mais fraca na borda violeta. Então não espere obter um bom bronzeado deitado em uma praia na Próxima B. Isso, é claro, afetará a agricultura. A fotossíntese, usando a clorofila, funciona no máximo em comprimentos de onda gêmeos de cerca de 470 e 660 nanômetros e corta a zero para comprimentos de onda maiores que 700 nanômetros. Assim, se você levar plantas da Terra para a Próxima B, elas podem ser fotossintetizadas com apenas uma pequena fração da luz solar de Próxima Centauri. Mas há uma saída para garantir que você receba comida fresca continuamente. As células solares de silicone produzem energia elétrica, têm eficiência de conversão de pico em cerca de 700 nanômetros e caem para zero em 1.100 nanômetros. Então você pode ser capaz de realizar a agricultura em Próxima B colocando grandes fazendas de energia solar, absorvendo 700 nanômetros de luz no lado quente do planeta e cultivando plantas em estufas de zona crepuscular iluminadas por LEDs movidos a eletricidade, produzindo os comprimentos de onda de 470 e 660 nanômetros. Bom, mas e como o JWST vai buscar vida em Próxima B? Bem, os primeiros sinais de vida além do nosso sistema solar podem vir da vida vegetal extraterrestre. Por exemplo, a nave espacial Galileu estava a caminho de Júpiter. Ela apontou seus instrumentos de volta à Terra e detectou sinais distintos da presença de plantas.
ela descobriu o que é chamado de borda vermelha da vegetação, ou Biosignature, VRE. Esta é uma mistura de luz vermelha e infravermelha que as plantas emitem. De maneira similar, o JWST medirá o VRE de próxima B. Se houver, por exemplo, uma selva em próxima B, ele dará um grande sinal de VRE que deve ser fácil de detectar. Além da vida vegetal, outra área que o JWST pode observar está na atmosfera de próxima B para sinais de vida. Quando um exoplaneta passa por sua estrela, a luz do Sol passa por sua atmosfera e pode ser captada pelo JWST. Espectroscopia seria então usada para descobrir quais comprimentos de onda estão faltando na luz. Os átomos e moléculas na atmosfera absorvem certos comprimentos de onda, deixando uma impressão digital única para o JWST. Dessa forma, a composição da atmosfera de próxima B pode ser determinada e a presença de vida possivelmente inferida. Se o exoplaneta fosse encontrado com uma atmosfera similar ao nosso planeta natal, o que significa que ele contém principalmente oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, os cientistas concluirão que ele provavelmente poderia suportar formas de vida. Mas isso não é tudo. A vida tecnológica talvez pudesse ser identificada pela presença de produtos químicos que não ocorrem naturalmente. Se alienígenas olhassem para a atmosfera da Terra à distância, eles provavelmente veriam clorofluorcarbonos, ou CFCs, que foram fabricados para uso em materiais de refrigeração e limpeza. Jacob Heck Misra, do Blue Marble Space Institute em Seattle, sugeriu que o JWST detectasse CFCs em atmosferas de exoplanetas. Então isso seria um indício de que uma civilização estaria lá. Mas isto se as formas de vida em próxima B se assemelhassem àquelas na Terra. E se não for o caso, o que acontece? Bem, os cientistas têm algumas ideias. Mesmo aqui na Terra, algumas formas de vida parecem ser alienígenas por causa das condições onde elas existem. Estes organismos estão sob a categoria de extremófilos. Estes organismos, em sua maioria micróbios, sobrevivem em ambientes extremamente duros, onde a vida é impossível para outras criaturas vivas. Alguns vivem em temperaturas muito altas, até 250 Fahrenheit. Outros suportam frio extremo, tão baixo quanto 4 Fahrenheit a menos. Alguns vivem em ácidos fortes com um pH abaixo de 3. Basicamente, estes são lugares que você nunca esperaria receber vida na Terra, mas você tem estas criaturas prosperando lá. O mesmo pode ser verdade em próxima B. Os organismos podem estar sobrevivendo no mundo brutal dos exoplanetas, e os cientistas podem até ter que inventar novas técnicas para detectá-los. Entretanto, faz sentido que os cientistas comecem a procurar evidências de vida terrena, e é por isso que eles estão se concentrando em próxima B. De qualquer forma, ao invés de outros exoplanetas que têm uma temperatura de 250 Fahrenheit, por exemplo, ou estão banhados em ácido. Esta é a razão pela qual o JWST vai primeiro olhar para um sistema de exoplaneta conhecido como TRAPPIST-1, localizado a 40 anos-luz de distância de nós, e consiste de 7 planetas rochosos como a Terra, e, por extensão, como Próxima B. Todos eles estão orbitando uma anã vermelha fria, e 3 deles estão na zona habitável, o que significa que eles poderiam ter água líquida neles. A estrela TRAPPIST-1 é apenas 1/10 da massa do nosso Sol, e é muito mais fria, mas os planetas orbitam perto da estrela. Então, eles recebem níveis de luz similares aos daqui da Terra. Agora dê a sua opinião, o que você acha sobre vida fora do Sistema Solar.